Boa noite a todos os participantes dessa aula inaugural, desse curso de sustentabilidade, absolutamente voltado para design de interiores, focado nos escritórios de design de interiores. Meu nome é Cissa Gomes, eu sou curadora de conteúdo dos cursos da BD e vice-diretora regional de São Paulo. É um prazer receber a Ana Lúcia Siciliano hoje aqui nessa noite, e desejo a todos uma excelente aula inaugural. Espero que ela esclareça o que vai ser falado durante o nosso curso. Ana Lúcia, são todos seus. Muito obrigada. Um prazer recebê-la aqui na BD. Em primeiro lugar, eu quero agradecer à BD, em nome da Cissa, da Rosane, por essa oportunidade. Eu acho que é um bate-papo. Hoje nós vamos ter um bate-papo sobre o assunto e até para esclarecer o que vai ser dado, qual é o conteúdo do curso que vai ser no final do mês, né? Então, eu vou começar falando um pouquinho da minha trajetória. Eu vou compartilhar a tela com vocês e eu vou desligar. Ah, não, antes eu vou pedir, Cissa, que se alguém tiver alguma dúvida e você quiser parar e perguntar alguma coisa, porque hoje eu vou fazer o seguinte, eu vou dar primeiro uma introdução do meu currículo, da minha trajetória, depois eu vou fazer um resumo do curso. E depois, em seguida, eu vou abrir um pouco cada um dos temas para explicar um pouquinho o que nós vamos ver nesses temas. Vamos lá. Eu vou começar contando um pouquinho para vocês como é que começou essa história de sustentabilidade na minha vida. Na verdade, eu sou arquiteta, né? Eu me formei e durante um bom tempo eu me formei e depois abri meu escritório em 93. E daí fiquei no escritório. Quando chegou em 2004, eu fui convidada, eu comecei, na verdade, a saber um pouquinho, ouvir um pouquinho sobre sustentabilidade perto de 2000, 2002. E em 2004, eu fui convidada a fazer parte de um projeto, de uma ecovila urbana. O que é isso? Era um projeto que ia ser um assentamento sustentável, mas urbano, porque geralmente os assentamentos sustentáveis geralmente eram no campo. E nós fizemos durante um ano esse projeto, e no final nós fomos apresentar, nós fomos para a Escócia e apresentamos esse projeto. Foi numa convenção, na verdade é um encontro, né, mundial de ecovilas. Foi uma coisa bastante interessante. Em 2005, deixa eu vir aqui, para vocês irem acompanhando. Em 2006, também eu participei, fiz algumas palestras, continuei mexendo um pouquinho com sustentabilidade. Em 2007, eu fui convidada, o escritório foi convidado a fazer a Casa Cor, e nessa Casa Cor foi bastante interessante, porque era um ambiente funcional, era um café, e o que aconteceu? A gente, dentro, para fazer esse espaço era bem grande, para fazer esse espaço, a gente tinha um objetivo, era só colocar objetos e trabalhar com técnicas sustentáveis. Então, foi uma coisa muito interessante, porque tinha vezes que os fornecedores vinham, falavam que queriam fornecer o material, que a gente colocasse esse material no espaço, e quando a gente perguntava sobre qual é o diferencial deles ligado à sustentabilidade, o que eles tinham para contar, e não tinha nada. Quando não tinha nada, a gente falava, declinava, né, de aceitar. Então, foi uma coisa bem interessante. A pessoa, eles não acreditavam, eles achavam que
eles não acreditavam que a gente não aceitasse o material. Foi uma coisa bem interessante. Enfim, mas é isso, eu acho que é uma coisa, esse bichinho da sustentabilidade me picou, na verdade, por volta de 2000, e daí para cá, parece que vai aumentando a vontade de saber cada vez mais. Hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre esse nosso curso, que ele é ligado na sustentabilidade aplicada ao design de interiores, né? Então, eu vou fazer um resumo rápido, contar um pouquinho do que vai ter. Então, vai ser um conteúdo histórico, vamos falar um pouquinho da história, como é que surgiu o design, né? A sustentabilidade no design, e falar um pouquinho dos conceitos, do histórico, e apresentar cases, isso é que é bacana. A ideia nossa é apresentar os cases, porque uma coisa é a gente só ouvir sobre o assunto, e outra coisa é ver como ele é aplicado, né? E a gente vai mostrar também como é que você defende o seu projeto quando você vai para um cliente. Como é que você defende esse projeto, né? Esclarecer algumas coisas, tem alguns rótulos que aparecem e que, no decorrer da nossa vida, a gente vai começando a falar, vai incorporando, e às vezes a gente nem sabe sobre o que se trata, né? Deixa eu ver aqui. Aí eu vou falar também sobre o greenwash. O que é o greenwash? O que é isso? Vocês já ouviram falar? Então, esses conceitos, essas coisas vão ser falados, e muito mais que isso. Então, essa linguagem ela tem que começar a ficar familiar para a gente, até para a gente poder saber o que é, de fato, o que faz parte desse tema sustentabilidade. Aí, é interessante porque, para a gente vender uma coisa, a gente tem que entender um pouquinho dessa coisa e saber explicar, porque não é todo mundo que chega e você fala que quer uma coisa e que isso é bom, mas bom por quê? Então, a gente vai dar essas ferramentas de análise, de análise dos produtos, das técnicas, para você defender o seu projeto, né? E também apresentar um menu de materiais e alguns fornecedores que, na verdade, têm feito a diferença, que a gente tem usado bastante. E o mais importante, né, gente, que é o que todo mundo pergunta, é quanto custa, né? Então, nós vamos falar um pouquinho do custo, se realmente é mais caro, se é mais barato do que o projeto convencional, e quais são as vantagens, e explicar por quê, né? Tentar mostrar por que isso está sendo feito, porque essa é uma escolha nossa. Bom, o curso, ele vai se destinar a quem? Perfeitamente para design de interiores e profissionais da área, e também pessoas que queiram saber um pouco sobre esse tema, mas em especial para design de interiores, né? A metodologia vai ser essa, eu vou fazer uma exposição virtual e também uma troca de ideias, um diálogo, né? Não é simplesmente chegar, ficar falando, e, na verdade, eu acho que essa troca é fundamental, que agrega valor para todo mundo, né? E a apresentação vai ser como essa, em PowerPoint. Então, agora aqui eu começo a pensar, eu queria até ver com vocês o porquê dessa curiosidade de sustentabilidade. Vocês acham realmente que o ambiente em que a pessoa vive faz diferença no bem-estar e na saúde dela? Isso é uma coisa que tem que ser pensada. E, além do mais, a gente, agora mais frequente, mas antigamente, quando você falava em sustentabilidade, todo mundo falava que era sustentável, né? A empresa é sustentável, meu produto é sustentável, e todo mundo era sustentável, só que na hora que você começava um projeto, ia trabalhar com a pessoa, falar, não, vamos colocar então, vamos usar essa técnica, vamos usar esse tipo de material, daí a primeira coisa, quanto custa? E a partir daí, sempre vinha aquela resposta, não, então vamos fazer assim, dessa vez eu não vou fazer, mas no próximo projeto, com certeza, eu vou usar
essa técnica e vou implantar a sustentabilidade. Bom, uma coisa é o seguinte, toda vez que a gente ouvia falar em sustentabilidade, era no futuro que as coisas iam acontecer. Não era assim, isso a gente olhava aí que aconteceu uma falta de água, uma escassez, e a gente achava sempre que era lá longe, lá no futuro. E aí eu pergunto, será que aquele futuro chegou? Será que a gente vai ter que mudar a nossa consciência? Porque, na verdade, eu acredito que a sustentabilidade é uma oportunidade que a gente tem de aprendizado, de criatividade, né? Ter um outro olhar para as coisas, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre esse conteúdo. Agora eu vou dar um pouquinho mais de explicação para vocês, porque eu acho interessante falar que, para falar, não é só sustentabilidade. Dentro da sustentabilidade, até esse termo eu acho que já foi bem usado e bem... Às vezes a pessoa nem sabe, abrange uma série de coisas e nem sabe. Mas isso faz parte dessa palavra e dessa maneira de ser, gente. Uma série de coisas, dentre eles, o design ecológico. No nosso caso, com o nosso foco para design de interiores, vou contar sobre o design ecológico, por que do design sustentável, se um é igual ao outro, ou se o que é ecodesign, ou se um complementa o outro. Então, isso é importante a gente saber, principalmente na nossa área, né? Falar um pouquinho sobre economia circular. O que é isso? O que é economia circular? Isso faz parte ou é um outro assunto? Essa energia incorporada, aparecem uns nomes esquisitos. Então, isso é uma coisa que a gente vai pegando esse vocabulário e a gente tem que entender, porque na hora que a gente começa a falar sobre isso, vem um monte de palavras que você acaba ficando meio sem saber se isso é bom, se isso é ruim. Também, agora nós estamos ouvindo bastante sobre biofilia. E na verdade, o que é a biofilia, gente? Vocês sabem? É só pôr um vaso dentro de casa? Como é que é isso? Aí você chega e a biofilia vai ser boa, é sempre boa num projeto, ela sempre traz coisa ou ela não... Qual é de fato, a mudança que ela traz e o que ela agrega num projeto? A biomimética, o que é isso? Nossa, gente, que coisa esquisita, mais uma palavra esquisita, né? Por que é isso? Então, muita coisa a gente vai abordar, muita coisa. E tem outras que eu não elenquei aqui. O design universal. E o bacana é que nós vamos sempre ter um case ou algum projeto para mostrar que isso, qual que é a diferença disso de um projeto em que incorpora esses conceitos e o que não, simplesmente continua fazendo como sempre foi. Eu vou falar um pouquinho também sobre o que acontece hoje em dia, qual é a nossa realidade, né? Porque simplesmente a gente falar que a gente tem que cuidar do planeta, mas por quê? Então, isso que a gente está vendo aqui, era o que a gente via quando falavam que era o futuro, e chegou de fato, né? Então, é importante a gente saber, quando a gente for fazer a escolha dos materiais, saber sobre a toxicidade do material. Se ele é reciclável, se ele não é reciclável, se toda vez que a gente usar um material, um componente reciclável num produto é bom, se isso sempre é bom ou não, tem questões referentes a isso, né? E o uso da água, você prevenir o gasto da água tão grande como é que está, que as pessoas não chegam, não conseguem entender que isso um dia vai acabar, ou que não obrigatoriamente vai acabar, mas se a gente não cuidar, isso pode faltar em algum momento, né? A energia, como é que é essa história da energia, né? Como é o uso da energia? A gente procurar saber o porquê da gente minimizar esse gasto com a energia. Ter toda uma ferramenta para, na hora da gente
defender o nosso projeto e explicar o porquê das nossas escolhas, isso é fundamental, né? E também falar sobre a responsabilidade social, que isso é outro pilar da sustentabilidade, e que às vezes não é muito lembrado, né? Eu falo isso porque quando eu estive na Ecovila, foi uma coisa, eu fiquei lá por algum tempo, e foi uma coisa que era muito forte, é o social, como as pessoas viviam, como elas chegavam em conclusões, né, que era um poder, não tinha um poder de uma pessoa, era horizontal, então todo mundo tinha um grupo que realmente resolvia por todos, mas um grupo onde ninguém era maior que ninguém, ninguém era melhor que ninguém. Então, isso é uma coisa muito séria aqui, como é que os trabalhadores, as pessoas que trabalham e que estão na produção, como é que eles são, como são tratados, como é que é a saúde deles, isso é uma coisa muito séria, né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre as certificações, porque a certificação também é uma forma, né, da gente poder defender o nosso projeto e certificar e mostrar que realmente ele é sério, ele é amigo do meio ambiente, a gente trabalha de uma forma consciente, sem degradação. Então, isso é uma coisa bem bacana. Nós vamos falar sobre algumas certificações e selos também. Aí a gente vai falar quais são os requisitos que a gente precisa para fazer, para realmente ter um projeto sustentável. O que tem que ter? O que eu tenho que prestar atenção para saber que o meu projeto é sustentável? Quais são as estratégias para ter esse projeto? O que a gente vai fazer? O que a gente tem que conhecer e perguntar, saber, para a gente poder ter realmente não ter tanto impacto, né? E também ter uma comunicação transparente. O que é isso? Essa comunicação transparente é realmente você ter a informação certa do produto. Porque é muito difícil, sabe? No início, quando a gente começava a querer saber um pouco sobre o produto, o ciclo de vida dele, e o que acontecia? As pessoas mesmo a pessoa da indústria que produzia aquele produto, que representava, ela não sabia de fato como é que isso acontecia. E isso foi sendo fomentado conforme as pessoas foram exigindo. E hoje em dia vocês podem ver que a gente tem uma série de informações nos rótulos, que é importante isso. Então, e é verdadeira. Muitas vezes, o fornecedor, ele dá para a gente, ele fala, não, o produto é assim, 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 tem tanto de toxicidade, blá, 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 mas ele tem que dar realmente, a gente acredita nisso, mas os selos e as certificações vão aparecer nesse caso para ver se realmente isso é de fato verdadeiro, né? Então, eu elenquei alguns materiais que a gente usa bastante, que são mais usados no nosso caso aqui, e falar um pouquinho mais a fundo sobre eles, né? Dar alguns exemplos, saber o diferencial deles, que seriam os pisos, forro, luminária, as madeiras que são muito usadas. Então, quais valem a pena ser usadas e como elas têm que ser extraídas. Então, tem uma série de coisas. As louças e os metais, como eles podem contribuir para minimizar esse impacto. Então, é um geral, é muita coisa que a gente vai falar. E, principalmente, é uma ferramenta para a gente poder falar e mostrar o porquê das nossas escolhas. Isso eu acho fundamental. Aqui estão os meus contatos e eu vou deixar também a apresentação com a BD e ela vai passar para vocês, vai deixar à disposição, ok, gente? Eu acho que é isso que eu tinha que falar.
Então, agora eu quero saber um pouquinho de vocês. O que é que vocês acham? Como é que a gente, qual que é a ideia? Se vocês, era isso que vocês estavam pensando? Como é que é? Eu queria uma opinião de vocês sobre o assunto. Fiquem à vontade no chat, por favor. Quem quiser ter mais alguma informação. Cristina está animada com o curso. Eu também, Cris. A Rosana pergunta quais os revestimentos mais sustentáveis. Na verdade, não tem um mais sustentável. Dependendo de como vai ser usado, aonde, isso tudo varia. Então, isso é toda não tem assim, uma tinta recomendada, ou um material que é recomendado, porque tem uma série de coisas, de onde ele como ele é extraído, como é que é o transporte, como é que é esse ciclo de vida desse material, tem uma série de coisas. Então, eu acho que talvez para um certo lugar o material não seja realmente recomendado, mas para outros, sim, a gente vai ver toda ou seja, esses requisitos que a gente tem que saber para poder fazer uma boa escolha, né? Uma escolha assertiva dos acabamentos. Eu acho que isso a gente vai aprofundar mais lá, a gente vai poder ver bem isso. A Sônia pergunta se você acha, Ana, que tem mercado para esse tipo de designer de interiores. Eu acho, gente, falando sério, hoje em dia, antigamente, as certificadoras eram dos edifícios, a preocupação com os edifícios, sabia? Então, as pessoas vinham e elas tinham que se adequar aos ambientes. Hoje em dia, a preocupação é outra. E é exatamente focado no que a gente faz, para dentro de casa, para dentro dos escritórios, no lugar onde a pessoa vai estar. Então, tudo tem que ser feito para que a pessoa se sinta bem, para ter melhor produtividade, para não ter absentismo nos escritórios, para a pessoa ter uma vontade de levantar e trabalhar. Tudo isso faz parte, porque isso vai dar um movimento bom e que vai só trazer coisa boa, tanto para o pessoal, a equipe, como para a própria empresa. Então, eu acho que nós temos esse campo, é o nosso, é a bola da vez, eu acho, sim, acredito nisso. E com certeza não é uma tendência, né? Algo que de fato veio para ficar. Hoje a gente fala de sustentabilidade, né, Ana? A gente estava conversando sobre isso, não mais como um rótulo de marketing, muitas vezes, mas hoje as pessoas querem de fato viver a sustentabilidade e se sentirem em paz de que estão pactuando com um mundo melhor, com uma coisa mais de fato sustentável. Então, acho que não se sustenta mais, fazendo um trocadilho aqui, não termos algum item dos nossos projetos que não seja sustentável. Não primar por nada sustentável num projeto, hoje seria quase de mau gosto. E sabe, eu acho que, como você falou, a gente vai ter muito, não só no projeto, mas na nossa maneira de viver, vai mudar muita coisa. Se realmente a gente levar a sério e achar que realmente vale a pena, eu acho que vai interferir em tudo na nossa vida. Na educação, sabe, no comprometimento, uma série de coisas. Né? No comportamento em si. Eu acho, com certeza, não é só no projeto, não tem uma coisa específica. Isso abrange tudo. Isso é que é bacana, isso que encanta nesse novo olhar, né? Essa nova perspectiva. O Alex, ele fala o seguinte: um dos pontos que tem observado é a resistência de alguns clientes sobre sustentabilidades, porém, tento colocar para eles que é o ideal, mas queria saber se tem alguma forma de mostrar a ele o valor desse tipo de designer. É o que a gente vai também abordar, né? Isso daí É um dos itens que a gente vai abordar.
Nós vamos abordar bastante isso, porque realmente a gente tem que estar certo do que a gente está propondo, né? Às vezes a pessoa chega e nem sabe o que ela pode usar, fazer uso de uma técnica que vai fazer com que ela possa diminuir a conta dela. Quando você fala em diminuir alguma coisa que você paga, já muda, né, gente? Uhum. A gente pode começar por esse lado e depois a gente ir mostrando. Eu acho que, na verdade, você sabe que é engraçado que no começo, quando eu fazia os projetos, eu falava, então, mas o que você acha da gente usar esse tipo de aquecimento? E eles falavam assim, não, já vem você com essa história de sustentabilidade me dizer para mudar o aquecimento, né, da minha casa. Então, tinha essa brincadeira, mas hoje eu acho que a gente tem muito o que mostrar, né, até explicar, as pessoas estão aí abertas para ver, tem gente que não quer ver, achava que a sustentabilidade ia vir para acabar com a vida da gente, que não podia fazer nada, não podia sair, não podia viajar, não podia, nada podia. Então, essa ideia errônea da sustentabilidade afastou muitas pessoas disso. E agora está sendo mais, não sei, está sendo mais fácil chegar nas pessoas, porque elas estão procurando, elas estão achando interessante, até porque estão vendo essa série. Essa nova geração é muito ligada nisso, é impressionante, é muito bacana. Eles são ligados, eles detestam desperdício, eles vão atrás de uma simplicidade que, às vezes, a gente acha que nós não vamos conseguir ficar sem aquele tipo de coisa, e a gente consegue, a gente já passou por tanta coisa agora também, que foi um repensar tremendo, e acho que talvez foi uma coisa boa para a gente realmente ver de que realmente a gente precisa, né? Mas é interessante que, às vezes, as pessoas gostam, elas se sentem diferentes em fazer alguma coisa pelo planeta e alguma coisa que vai trazer um benefício para todo mundo. Uhum. Então, eu acho que a gente tem que ir tentando, tem que ir mostrando, tem que ir explicando, e isso vai passar para cada um, vai passar para o outro vai passar para o outro, e isso aí vai ser como uma teia, e que a informação vai chegar e a gente vai conseguir, vai ser uma coisa usual você trabalhar com isso, não vai ser mais uma coisa diferenciada, né? Isso que a gente pretende que seja, né? Uhum. A gente espera. Sim, com certeza. O Rick faz uma colocação aqui bastante interessante e a gente vai falar disso no curso, então queria que a Ana Lúcia falasse um pouquinho mais. Ele fala o seguinte: eu tenho uma dúvida sobre o custo. No mercado de materiais tradicionais, são mais caros ou mais baratos que os materiais sustentáveis? Quanto à durabilidade, é parecida? Os materiais que são sustentáveis têm uma durabilidade igual, maior ou menor aos que não são sustentáveis? E os clientes, eles procuram mais por produtos sustentáveis? Como é que fica toda essa relação entre custo e durabilidade? Então, o custo, ele varia. Na verdade, o que é o custo, né? Num primeiro momento, o custo ele é um pouco mais alto, mais elevado. Mas precisa ver, que a gente é muito imediatista, né? Quer saber ali naquela hora. Mas tem que ver qual que vai ser esse payback, quanto tempo, quais vão ser as coisas boas que essa escolha vai trazer para a gente, né? Não é só, eu não digo só financeiramente, mas eu digo que é toda para o planeta, para o nosso dia a dia. Veja, se às vezes você escolhe um material que ele tem um selante que emite gases voláteis que vai fazer mal para a sua saúde, no primeiro momento, ele vai ser mais caro? Não, ele vai ser um preço que a gente pratica, que é praticado hoje. Mas a partir do momento em que tem toda uma tecnologia, que tem todo um estudo para saber que aquilo não pode ser daquele jeito, que isso vai fazer mal, e que talvez um outro material, um outro produto venha agregar, né, mais qualidade de vida,
eu acho que é esse pensamento que vai fazer com que... Isso já fica no preço, né, gente? Eu acho que é agregar valor, isso agrega valor. Não é o valor naquele momento, mas é mais, é o que vai trazer essa diferença do pensamento. Essa é a diferença. Como a gente não tem muita certeza de muita coisa referente a isso, agora a gente está tendo produtos que são feitos uma série de testes, então a gente sabe do desempenho, da durabilidade, até que ponto ele aguenta, até que ponto emite gases e essas coisas todas, está sendo mais fácil comprovar. Então as pessoas estão acertando mais. Porque não é simplesmente dizer que é melhor ser dessa forma, você tem que provar, né? Você tem que ter argumentos para falar para a pessoa. Mas tem coisa que realmente é mais alto, o custo é mais elevado mesmo. Mas acho que a gente tem que ter um olhar geral para isso, né? E um dos requisitos para a sustentabilidade é que o material tenha durabilidade, para evitar que você tenha que extrair novamente uma outra matéria-prima para fazer um outro produto. Isso são os requisitos. Então, quanto à durabilidade, realmente estão aí esse monte de testes para realmente se certificar que isso é verdade. Sim, com certeza. E aqui a gente só tem as pessoas, de fato, convergindo as suas opiniões. A Rosana diz que, com certeza, a troca de revestimento simplesmente por trocar não é mais indicado. Ela pensa que nós devemos otimizar a troca dos materiais durante o projeto. Então, assim, de fato, é uma coisa que é incongruente, né? A gente ter materiais sustentáveis que não sejam duráveis, de fato não seria lógico. A Tânia Regina Pereira Carvalho, ela diz que a sustentabilidade já não é nem mais uma questão de bom senso, e sim de responsabilidade. A Érica Magalhães também diz que a sustentabilidade não deve ser algo à parte. Ela entende que a sustentabilidade hoje ela é parte do projeto. Enfim, só para concluir aí que a gente está numa convergência de pensamentos. A Carol pergunta se o curso vai abordar sobre as principais certificações sustentáveis, Ana. Isso, vai sim, viu, Carol? A gente vai falar sobre, é fundamental que a gente fale sobre certificação, porque a certificação é uma forma de você provar que realmente o produto, ele é amigo do meio ambiente, é amigo desse novo olhar, sabe? Ele cumpre com o que ele está falando. Então, as certificações, os selos, são uma forma da gente poder defender o nosso projeto junto a um cliente, que a gente vai ter, é uma forma de provar para ele que isso realmente é uma realidade, que isso é feito e acontece dessa forma. Vamos falar, sim. Maravilha. Deixa eu ver aqui, tem muitas perguntas, Ana, muitas. Bom, né? Pois é, mas é uma delícia, né? Adoro. Eu também. A Patrícia Aquino, ela fala que como que o design sustentável se relaciona com o uso da madeira, visto que muito desse material, acho que provém de áreas desmatadas. Olha, na verdade, a gente hoje tem alguns selos. Como que a gente pode se certificar que a madeira é boa, né? O fato de você usar a madeira antiga, a gente usa muito, né, a madeira antiga, a gente costumava usar mais de demolição, essas coisas todas. Já o fato de não ter que tirar da floresta uma madeira para você fazer um tipo de revestimento já é uma grande coisa. Na verdade, gente, o que acontece é que não existe um produto 100% sustentável. É difícil você falar num projeto 100% sustentável. O que vale às vezes começa por você usar só um recurso, uma técnica, ou um produto que tem esse viés, mas você já começou, a ação já foi feita, sabe? As pessoas acham que
isso aqui é 100% sustentável. Não é, porque a partir do momento que você emite, você gasta uma energia para aquela coisa, já não é, você já está, né, emitindo e é uma coisa séria isso. Então, não existe esse 100% sustentável. Então, eu acho que essa parte da madeira é uma coisa muito séria, que a gente usa muito. O que acontece? É difícil a gente... A coisa que a gente pode fazer e que deve é conhecer todo o ciclo de vida da madeira. O que é esse ciclo de vida? O que tanto eu falo que é o ciclo de vida? É você saber rastrear esse produto da madeira. Às vezes não dá, mas você sabe que veio da demolição daquele lugar, e ela talvez seja sustentável porque ela é próxima do lugar onde você está, onde você vai usar. Porque a sustentabilidade também está no transporte, está na extração, tudo bem, mas está no transporte, tá, como ela vai ser trabalhada, o que vão passar, qual vai ser o tratamento que vai ser dado a ela, tudo isso vai fazer parte. Às vezes você pega um material e passa uma resina que emite muitos gases voláteis, que vai te fazer um mal, vai te causar uma série de problemas respiratórios. Então, a gente tem que tomar cuidado, são várias fases que a gente pode ter de sustentabilidade, mas isso muda caso a caso. Mesmo a madeira de demolição, principalmente a madeira de demolição, às vezes ela vem e a gente não sabe de onde, né? Mas o fato de você já usá-la novamente, já dar um outro uso, já também a gente pode dizer que ela é um olhar de manutenção, de sustentabilidade e de preservação. Maravilha. Só um recadinho aqui, a gente teve alguns dos participantes perguntando se já tem o link para inscrição no site da BD. Nós ainda não estamos com o link, mas vocês que estão aqui, foi disponibilizado agora pela Rosane o link que não está no site, mas está só aqui por enquanto, ele vai estar no site logo em breve, para as inscrições do curso e as datas, tá bom? Tá tudo no chat. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente esclarece. A Enaura, ela fala o seguinte: será apresentada uma proposta para projetos de interiores sustentáveis? De como podemos inserir esse assunto nas propostas? Uma proposta, eu não entendi direito. Na verdade, a gente fazia uma prática sempre no final do curso. E agora acho difícil fazer uma prática online, né? Eu não sei, talvez a gente consiga fazer alguma coisa semelhante. Mas... Na hora que você quiser reiterar aqui, se posicionar melhor para que a gente possa responder com mais clareza para você, eu agradeço. Isso, ela fala, exato, uma prática. É isso mesmo, Ana. Eu acho bem bacana, eu sou muito da prática, sabe? Tudo bem, eu acho que a gente tem que ter o conceito, mas eu acho que a gente tem que passar pela coisa para saber qual é a resposta. Né? O que vai acontecer? Você fazendo dessa forma, o que acontece? Seria bem interessante, eu vou pensar numa prática para a gente fazer. Eu acho que é muito bacana, assim. Na verdade, quando nós conversamos um pouco para entender essa curadoria desse curso, nós entendemos que a sustentabilidade, né, Ana, ela é extensa hoje, a gente tem muita gente que fala muito de sustentabilidade, mas de fato não entende a fundo do que está dizendo e o que contempla. Nós temos tantas outras coisas que contemplam a sustentabilidade que é tão abrangente. E quando nós entendemos essas 10 horas de curso inicial, a ABD, na verdade, está tateando os nossos associados e os nossos futuros associados que estão aqui para saber o interesse de vocês e até onde vocês querem ir. Nós estamos tendo um feedback muito bom de todos os nossos cursos e está sendo assim com a sustentabilidade agora nessa aula inaugural. E existe uma proposta de nós fazermos esses 5 módulos com esse conteúdo que já está elaborado e depois
caso a gente entenda que a gente precisa estender um pouquinho, a gente está com uma grande vontade de fazer um workshop. Então, aí sim, uma prática ou um treinamento, digamos assim, a gente pode elaborar melhor a nomenclatura disso, e aí a gente fazer uma imersão numa coisa separada de prática. É uma ideia que já existe dentro da BD, quem sabe a gente não leva adiante, né, Ana? Ai, com certeza, eu acho que vai fazer toda a diferença. Respondendo aqui, estão perguntando se os cursos da BD têm certificação. Sim, todos os cursos a gente envia certificado, sim. Olha lá, a Patrícia diz que ela está adorando o conteúdo, acha fantástico tudo isso, mas o que falta mesmo é fazer com que os clientes entendam. Patrícia, eu acho que a Ana preparou alguma coisa específica para isso, né, Ana? Sim. Argumentos que convençam os nossos clientes. Nós temos que ter argumentos, porque senão não vai dar, não tem como explicar, não tem. E você sabe o que é interessante? Que na semana passada eu tive com um cliente que na época que eu fiz a casa dele, ele, ele ia fazer tratamento de água, telhado verde, tudo. No final ele, não, acabou meu dinheiro, não vou fazer nada. Tá bom. Aí eu fui essa semana lá, cheguei lá, o telhado verde, o tratamento da água. Ele falou, naquele momento eu não fiz. Mas você sabe que eu fui depois procurar saber e eu achei que tinha que ser feito. Até pelo nosso planeta, o que eu falo tanto para os meus filhos. Então, foi uma forma, foi um aprendizado. Isso é muito bacana, né? Você vê que você fala, no momento eu falei, meu Deus do céu, tá difícil, o moço não vai fazer, né? Ele não está acreditando. Mas você vê que é um retorno muito bacana, é um feedback muito bacana isso. Tem muita gente, viu? Às vezes a pessoa não pede para você porque ela não conhece. Ela não sabe como isso pode ser feito e nem sabe o que é que existe isso e que tem diferença de produto. Às vezes ela não sabe. Eu acho que cabe a gente, profissionais, oferecer, explicar. Isso eu acho fundamental. Plantar a semente, né, Ana? Com certeza, isso é fundamental. Começar de alguma forma. Né? Não é que a gente chega, fala e todo mundo aceita, não. Não é. É como uma coisa nova que é difícil as pessoas até aceitarem e até se familiarizarem, leva um pouco de tempo. Assim está sendo a sustentabilidade aqui, né? Não fora, eu digo aqui no nosso país. Com certeza, mas se existe um fato é de que o especificador tem essa responsabilidade, acho que está muito nas mãos do especificador, do designer de interiores, no caso, de deter este conhecimento para poder transitar com tranquilidade no que ele é questionado e para que ele possa ter, de fato, argumentos palpáveis, claros, objetivos, para levar isso para o cliente, que muitas vezes, como muitos dos designers, também não tem esse conhecimento e fica ali numa situação delicada até de traduzir o que ele acha que deve fazer com sustentabilidade. De fato, o primeiro passo é nós, especificadores, conhecermos a fundo o que é a sustentabilidade, o porquê, como as coisas acontecem, as vantagens, que só temos vantagens, e para poder expressar isso de forma bastante clara para os nossos clientes. Acho que é um bom início, é um bom começo. Eu acho que tem que começar de alguma forma e o que não souber vai atrás e vai procurar, porque você não precisa também saber, cada caso é um caso e você não precisa saber de tudo. Então, essa troca, as energias e os pensamentos, eles se unem, eles convergem. Então, você vai ver, a gente começa a encontrar pessoas que estão com tem esses valores, com oportunidades que são ligadas a isso, é uma coisa bem interessante. Vão convergindo os assuntos, vão convergindo os projetos, é bem bacana.
Alguém me perguntou aqui, deixa eu ver, a Adriana Honório está perguntando, talvez seja a dúvida de mais alguém, que ela gostaria de saber se a aula vai ficar gravada. Infelizmente, essa aula inaugural, sim, essa aula vai ficar gravada no canal do YouTube, mas as aulas do curso não ficarão gravadas, é um curso online, mas presencial. A Marluce pergunta que gostaria de saber se podemos acessar posteriormente, caso não consiga ver no dia. Não, Marluce, infelizmente não. Por enquanto. Ainda Por estamos enquanto. adequando, né, os Mas nossos... já está sendo estudado, né? Sim, já. A Mas essa possibilidade. primeira leva de cursos a gente quer fazer presencial, porque a gente acha que essa troca que está acontecendo aqui agora, ela se faz necessária e a gente modelou esses cursos para que haja essa interação, mesmo que online. A gente acha que entregar neste momento histórico que estamos vivendo, um curso de sustentabilidade que a gente diz que ele fica rígido, né? Quando ele é gravado e você assiste a hora que você quer. A gente queria trazer um diferencial, na verdade, e esse diferencial é ter aqui a Ana, que é uma expert no assunto, para poder trocar com vocês a experiência dela, as dúvidas de vocês, etc. e tal. Então, tem uma certa diferença e a gente quis, para esse primeiro momento, esse formato, mas a gente estuda sim a possibilidade de nós termos alguns conteúdos de forma online, gravado. Mais uma dúvida, atualmente no mercado, quais são os principais materiais existentes que podemos encontrar para aplicar nos projetos dos nossos clientes? Olha, desculpa, Suzy. Imagina, os mais usuais, ela pergunta. Então, eu, na verdade, no curso eu vou trazer para vocês um menu de materiais em que a gente usa mais, até para o nosso, então, carpete, tecido, lâmpada, trazer algumas coisas que a gente usa com frequência e sabe, o que está sendo muito interessante que a gente tem feito no escritório é ter uma reunião com o fornecedor, mesmo que online, e debater, por exemplo, 1 hora, uma vez cada 15 dias ou uma vez por semana, e ele trazer qual é o diferencial do produto dele. E lá ele vai contar para a gente. Porque a gente vai se surpreender, porque a gente às vezes especifica, mas não sabe do histórico. Tem uma série de empresas hoje que faz um trabalho social lindo, que cuida, que faz uma reciclagem do material dela, que faz tem todo um cuidado na escolha dos insumos, sabe? Então, a gente tem que ir atrás também. Por exemplo, eu sempre pergunto, quando eu vou especificar, claro, principalmente quando eu não conheço muito, se eles têm algum relatório, se eles têm alguma coisa para me passar quanto sustentabilidade, se eles praticam, se eles têm alguma coisa, um diferencial sobre isso. E, geralmente, eles mandam um relatório explicando que eles fazem tratamento de água na indústria, ou ele tem um projeto social com o pessoal, com os filhos de quem trabalha. Então, isso também é sustentabilidade, esse é um dos pilares. Então, a gente não pode imaginar e nem achar que é só você especificar um produto. Tem uma série de coisas nisso. Então, são os outros olhares, como é que cada um viabiliza essa parte de sustentabilidade dentro da sua empresa. Então, não sei se todos, mas os que esse que eu tenho, que eu vou trazer para vocês, é o que a gente mais trabalha e também que tem essa responsabilidade. Tem sempre uma coisa relativa ao produto, relativa aos funcionários. É bem bacana, a gente tem que procurar saber
Difícil hoje uma empresa que não tenha nada referente a isso. Às vezes é pouca coisa, para a gente é pouca coisa, mas para ele já é uma grande coisa, né? Sempre é uma grande coisa. Eu acho que qualquer ação nessa direção é sempre muito valorizada, tem que ser bem valorizada, muito valorizada, né? Sim, sem dúvida. Ana, mais uma pergunta e o nosso tempo já está se esgotando, infelizmente. A Ana Lúcia... A gente vai te ver mais para frente, né, Cissa? Oi, querida. Essa turma a gente vai encontrar mais para frente, isso é que vai ser bom. Com certeza. A Ana Lúcia pergunta, podemos acreditar nas embalagens dos produtos quando se dizem sustentáveis? Vamos saber analisar as informações quanto à sustentabilidade depois do curso? Eu espero que sim. Pelo menos isso vai Eu ser. também. Todos nós. Eu vou apresentar as ferramentas e até o que você pode. Os selos é um produto que é feito e que acontece essa certificação para provar que aquilo que eu falei para vocês, para provar que é um produto de bem com o meio ambiente, que é uma coisa séria, que o que está escrito, por exemplo, na embalagem é verdadeira, que ele não está sendo dado uma informação errada, simplesmente para mostrar, ter uma imagem positiva. Isso é muito sério. Você passar uma imagem positiva, falar em verdade, e na verdade, né, não é nada disso. Então, a gente vai saber, sim, vai ter como saber. Sabe? E é só a prática da gente ler, da gente vai ver o selo lá, vai procurar o selo, coisa que vai alertar na nossa cabeça e que a gente jamais pensou em procurar saber. Eu acho que vai dar, sim, para você saber, com certeza, muitas coisas. Ok. Eu gostaria de agradecer imensamente a Ana Lúcia, que disponibilizou o seu tempo, a sua expertise, de dividir conosco as suas experiências, todo esse seu conteúdo. Muito obrigado a todos vocês, estamos com a sala lotada por estarem aqui conosco nessa noite. Espero que todos possam fazer o curso. Tenho certeza que sairemos diferentes do que entramos. Ana, boa noite, muito obrigada e até o dia do curso. Obrigada a todos, e eu tenho certeza que a troca sempre é muito rica. A gente sempre aprende um com o outro. Isso também é um dos itens que a gente vai falar de um projeto sustentável. Agradeço, obrigada a BD, obrigada a Cissa, a Rosane e todos vocês. Até mais. Obrigada, boa noite. Boa noite.